Meu amigo, 3-0 Argentina e Argélia, e a gente tem muita coisa importante para pontuar aqui. Cara, foi um jogo muito legal em vários aspectos. Eu digo que foi uma aula de futebol que a Argentina deu. De certa forma, é até uma vergonha pra gente, como brasileiro, ter que ver o nosso maior rival dar esse show na sua estreia da Copa do Mundo, com o Messi deitando, quebrando recorde e recorde, com hat-trick e se tornando o primeiro jogador a disputar 6 Copas e também se tornando o maior artilheiro da história das Copas, pelo menos até o momento. E, cara, bom, primeiro jogo da Argentina nessa Copa de 2026, um jogo que muitos estavam esperando, porque durante o seu ciclo de pré-Copa, a Argentina vinha fazendo jogos mais tranquilos, enfrentando seleções relativamente mais fracas. Até então, ninguém sabia o que essa Argentina realmente tinha para mostrar para a gente. E esse primeiro jogo de estreia veio para já quebrar o gelo dessa pressão. E esse jogo veio para reforçar uma ideia que eu já tinha, tá? Que é que o Scaloni sabe exatamente o que ele está fazendo. A Argentina é uma candidata bem forte, mesmo tendo aquele ciclo meio fraquinho, né? E pode dar muito trabalho para qualquer seleção que venha pela frente. É claro, a gente está falando de uma das favoritas da competição, né? Mas enfim, para falar do jogo muito divertido de se assistir, como eu já falei, principalmente por conta do espetáculo de futebol que apresentou o Lionel Messi, marcando aquele hat-trick, se tornando o maior artilheiro da história das Copas até então, porque ainda tem o Mbappé nessa história e a Copa ainda não acabou, né? Só tá começando. Mas enfim, foi um jogo muito legal de se assistir, por conta do Messi principalmente. Mas a equipe da seleção argentina se mostrou, principalmente no meio de campo, com um controle de bola, uma efetividade, um aproveitamento muito grande de passes, onde ela conseguiu tomar o controle do jogo, administrando muito bem os passes ali, conseguindo organizar muito bem a construção das jogadas, claro que com um erro aqui e outro ali, mas de uma forma geral acertou mais. E quando tomava uma pressão da marcação, conseguia voltar muito bem a bola para recomeçar as jogadas, novamente construindo com passes curtos e precisos, o que revela um ótimo entrosamento e um ótimo nível técnico da seleção da Argentina, apesar de que para muitos seja uma seleção que por nomes não é tão boa, mas o nível técnico deles, como a gente pôde conferir aqui nesse jogo de estreia, é muito bom e o time está muito bem encaixado, a escaloneta, né, como alguns chamam. Antes de falar de outros aspectos do jogo, só deixa eu retomar aqui a escalação inicial de cada equipe. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, veio com 4-3-3, com um ataque formado por Thiago Almada na ponta esquerda, Messi na ponta direita e Martínez como um 9. Inclusive, uma ressalva para o Martínez, que fez um jogo bem mais ou menos, tá? A Argentina melhorou quando ele foi substituído pelo Julián Álvares, que ajudou muito mais a seleção da Argentina, a marcação. Claro que o Lautaro, em momentos pontuais do jogo, foi muito bem no ataque, mas sem bola ele deixou um pouco a desejar. O técnico da Argélia, Petkovic, apesar de ter uma dinâmica diferente de jogo, veio com a mesma formação da seleção da Argentina, que foi um 4-3-3, o que não foi uma surpresa para mim, mas confesso que eu esperava que o Mahrez fosse entrar de titular na ponta direita, o que não aconteceu, né? Ele entrou no segundo tempo, ficou meio apagado no jogo, porque a Argentina já estava com um controle muito bem administrado, acabou que ele não conseguiu sobressair. Agora, sobre os momentos relevantes do jogo, cara, no início eu pensei que seria um jogo muito de lá e cá, com bastante transições, principalmente porque a Argentina, aos aproximadamente 5 minutos, já começou marcando um gol, um chute onde eu sinceramente pensava que o Messi ia errar esse chute aqui, mas ele acertou. Um gol muito bem colocado pelo Messi, mas acabou sendo anulado por conta do impedimento, aos 5 minutos de jogo. Poucos minutos depois, a seleção da Argélia conseguiu quebrar a defesa da Argentina, começando pelo meio de campo, com uma jogada iniciada
por esse jovem aqui que eu esqueci o nome dele, se eu não me engano é Maza. Um jogador muito competente, gostei muito de ver ele jogar, nunca tinha visto ele jogar antes. Conseguiu quebrar muito bem as linhas de defesa da Argentina nos momentos de ataque da Argélia. E nesse momento do jogo, como resposta, acabou achando um passe entre linhas aqui que quebrou completamente a defesa da Argentina e possibilitou o primeiro gol da Argélia, primeiro e último, né? Mas outro gol que acabou sendo anulado por impedimento. Olha só como que ele acha o espaço entre a linha de zagueiros e os jogadores do meio de campo. Ele tinha feito um drible aqui, o camisa 10 estava passando aqui no corredor e ele dá esse passe aqui, rasgando a defesa da Argentina. Mas, como a gente pode ver, ele está um pouquinho adiantado aqui. Aí acabou sendo anulado. Olha só, depois na transmissão mostrou no semiautomático. E mais ou menos um ombro. Mas, de um outro lado, ainda tinha uma Argentina que tinha um gênio em campo. E um gênio que estava muito bem entrosado com o Depou. Alguns momentos depois, no minuto 16, o Depou recebe a bola, se eu não me engano, do Lautaro Martinez. E já dá um passe direto para o Messi. Ele acha um espaço na defesa e acha o Messi mais ou menos aqui na intermediária, onde ele recebe a bola e manda daqui mesmo, fora da área, na cabeça da meia-lua. Ele encaixa a bola mais ou menos ali no ângulo. Para ser sincero, se o goleiro tivesse um pouquinho mais esperto, ele teria mais chance de pegar esse chute, mas foi um chute muito bem colocado pelo Messi, que acabou virando um golaço de fora da área, abrindo finalmente 1-0 para a Argentina aos 16/17 minutos do primeiro tempo. Pode pensar que foi até um jogo fácil, mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui também é o seguinte: essa Copa é a Copa mais nivelada de todas. Você pode perceber que o nível técnico das seleções, no geralzão, tá bem acima do que Copas passadas, por exemplo. Se a gente olhasse assim uma Copa de 20 anos atrás, a gente viu uma disparidade muito grande entre as seleções favoritas para as que não eram. Hoje em dia, esse espaço de nível técnico está muito mais curto. O futebol ele evoluiu muito e o conhecimento sobre a dinâmica do jogo tem sido cada vez mais estudado e compartilhado. Então, não tem jogo fácil nessa Copa. Já começa por aí. E acredito que no caso desse jogo foi um mérito muito grande da Argentina, que soube ter o controle de bola, principalmente no meio de campo, como eu falei, trabalhando muito bem os passes curtos, acionando muito bem o Messi, tendo um trabalho de bola muito bem definido e executado até pelos atacantes. O Julián Álvares conseguiu desempenhar o papel de marcação muito bem. Os demais jogadores, como Enzo Fernandes, até o próprio Messi mesmo, sem a bola, voltava para a marcação, tomava a bola, tocava, construía a jogada de novo. Quando era preciso recuar, a Argentina recuava para construir as jogadas do zero. Assim, voltando para o segundo gol da Argentina, o Messi recebe essa bola, trazendo para cá. O Messi dá o passe até que a bola sobra para o Julián Álvares chutar de fora da área. Enquanto isso, o Messi vai se infiltrando na defesa até conseguir uma posição estratégica para achar num rebote do goleiro. E o Messi já está aqui esperando e com muita tranquilidade, parecendo que está jogando lá na MLS. Joga a bola bem ali no cantinho ali e acaba fazendo o segundo gol. Cara, e agora vamos para o terceiro gol da Argentina, que foi, assim, engraçado falar disso, porque é um gol muito manjado. Já viu o Messi fazer esse gol 300 vezes e nunca perde a graça. Quando ele recebe essa bola aqui, meia-lua aqui fora da área, a gente já sabe exatamente o que ele vai fazer, exatamente o jeito que ele vai chutar a bola. E mesmo assim, ninguém consegue impedir o que o cara faz. Ele recebe essa bola aqui e chuta aqui, ó, raspando na trave. O goleiro se estica, o goleiro vai na bola, mas não tem como pegar, né, cara? Clássico gol da Argentina, onde há uma troca de passes, o Messi recebe, percebe que tem um espaço bom em volta dele e arrisca de fora da área e faz o gol. O que falar desse cara, né? É o melhor do mundo, simplesmente. Fica uma lição, espero, os jogadores e para a comissão técnica da seleção brasileira,
que com certeza deve ter assistido esse jogo, para pegar umas dicas aí com a escaloneta, até aplaudir um pouquinho do futebol do Messi. No mundo de futebol, até entre os grandes jogadores, não existe alguém que não seja fã desse cara. E bom, pessoal, é isso aí. É um vídeo bem rápido aí, comentando sobre o jogo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam da campanha da Argentina, o que vocês esperam do jogo de sexta-feira que vai ter do Brasil contra o Haiti. Tudo que vai ser 3-0 pro Brasil. Tô colocando fé na nossa seleção. É isso, cara. Que prazer que é ver o Messi jogar. O cara tá jogando lá na MLS, fazendo gol atrás de gol, conquistando título atrás de título. Tem gente que ainda fala que o cara tá jogando na Disney, né? Olha aí a Disney aí, ó. 3 gols do Messi, gente. Não podemos subestimar o homem não, viu? Porque ele é um gênio mesmo. Quando ele joga brincando, ele já joga bem. Mas quando ele joga a sério, ele destrói também. Até rimou o que eu falei. Bom, e é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou e tchau.